Bom dia. Hoje, mais uma palestra para a Associação Espírita Lauro Machado, como as demais, baseadas também esta no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. A lição de hoje é a de número 36 e o tema é facciosismo. A palavra até um pouco difícil, mas vamos buscar entender o que é facciosismo. No capítulo 3, versículo 14, e Tiago nos diz assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Esta frase de Tiago, ele gostaria de nos dizer da seguinte maneira também. Tiago diz assim: se alguém tem uma triste inveja, um sentimento de parcialidade, e se esse sentimento de parcialidade tomar conta do seu coração, não deve ser orgulhoso, não deve fazer disso um orgulho, que não é também um sentimento elogiável, e nem mentir contra a verdade, contra os fatos que estão aí confirmados. Facciosismo. Seu significado neste estudo que estaremos fazendo é relativo à forma parcial de tratar determinadas coisas, determinados assuntos. Então, são ações realizadas de forma parcial, tendenciosas, com até fanatismo em algumas situações. Aquele sentimento de paixão partidário que envolve mais o sentimento pessoal do que o sentimento coletivo. Vamos verificar o texto de Emmanuel para depois fazermos alguns comentários sobre o mesmo. Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior. Coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas em todo instituto religioso, propriamente humano, há que evitar um perigo, o sentimento faccioso, que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espiritistas, todos eles se movimentam ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que, na casa do Pai,
A única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Então, nesse estudo, Emmanuel nos afirma que tal sentimento, o sentimento de facciosismo, ou seja, de parcialidade, de fanatismo, é altamente pernicioso porque adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais, ou seja, impede que a evolução, que haja essa evolução, que haja o crescimento espiritual. A fé religiosa, seja ela qual for, não poderia jamais ser motivo de discórdia, de ódio, de separação entre as pessoas. Fato que, infelizmente, como a história registra, tem sido uma constante nas relações entre católicos e protestantes, entre muçulmanos e cristãos, entre evangélicos e espíritas, como se Deus não fosse o Pai de todos nós, mas tão somente daqueles que rezam pela cartilha. Assim, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros, nos variados setores da interpretação, nos tornamos fanáticos, não estamos sendo cristãos. Lembrando uma citação de Kardec, que diz assim: fora da caridade não há salvação, e não que fora do espiritismo não há salvação. E é assim que devemos pensar sobre todas as religiões, em que devemos analisar o lado bom de cada uma delas, que se busca a perfeição dos seus seguidores. Todas são importantes ao homem na sua condição atual de entendimento, e onde ele se sentir bem, deve continuar. Não há necessidade de estar mudando de religião para religião, uma vez que ele se sinta bem naquela em que ele está seguindo e atende os seus interesses, o seu sentimento, a sua evolução, o seu crescimento espiritual. Não importa se esteja nesta ou naquela religião, o importante é ele se dar bem onde ele está frequentando. Aqui na nossa casa, quando fazemos as vibrações, pedimos também pela confraternização das religiões, que haja essa confraternização e não a separação entre elas, que vivamos sempre em harmonia, buscando esse entendimento em Cristo, em nosso Pai Criador. E recordando que o significado de religião é religar com o alto, com a nossa origem, que é uma origem divina. O objetivo de todos é alcançar a Deus e nos religarmos a Ele. Enquanto o sectarismo, ou seja, a intolerância, a intransigência, a paixão partidária, a parcialidade comandarem as ações humanas, dificilmente a fraternidade se tornará na Terra um sentimento comum a todos os povos, independentemente das suas convicções religiosas ou políticas. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança em João, capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos,
se vos amardes uns aos outros. Somos todos irmãos e filhos do mesmo Deus. Não existem motivos reais para que sejamos facciosos. Esta é a mensagem que Emmanuel nos traz neste capítulo. É o foco da sua lição para hoje. Como ele nos propõe, é absolutamente imprescindível que compreendamos a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas e reconheçamos que, na casa do Pai, a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Seremos avaliados pelo bem que fizemos ou deixamos de fazer e pelo progresso pessoal que atingimos em nossa caminhada, e não pela cor da nossa pele, pelos nossos saldos bancários ou pela crença que orienta os nossos passos. Sem fraternidade, escreveu Allan Kardec ao comentar o conhecido lema da Revolução Francesa, não haverá liberdade real nem igualdade no mundo em que vivemos. É por isso que o facciosismo deve ser evitado e combatido sob todas as formas, especialmente pelos espíritas, que sabem que tal sentimento, opondo-se ao ideal de fraternidade, coloca-se na contramão da lei do progresso. Aí está, então, este belo texto que Emmanuel nos traz através deste trabalho maravilhoso de Chico Xavier, podendo então refletirmos sobre esta necessidade de estarmos irmanados, independentemente da nossa religião, da nossa doutrina, há que se confraternizar com todos, independentemente da sua orientação religiosa. Vamos assim buscar esse entendimento para um mundo melhor, para um entendimento entre irmãos que somos todos em Cristo, filhos do mesmo Deus, o mesmo Criador. Muito obrigado, que tenhamos aqui uma boa semana e que Deus nos abençoe.